Olá, pessoal. Eu sou a Amanda, sócia da Fica Benefícios, e esse é mais um episódio do nosso podcast Pausa para o Café. Eu vou te confessar que eu tô um pouquinho nervosa hoje, que eu tô recebendo uma convidada aqui, que tem um canal no YouTube com conteúdos super bacanas, que depois ela vai falar um pouquinho pra gente. Geralmente é ela quem tá desse lado. Então hoje a minha responsabilidade tá enorme em gravar esse podcast. Seja muito bem-vinda, Karina. Tô muito Obrigada. feliz por ter você aqui. Quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. E para começar esse bate-papo, eu vou falar um pouquinho, um resuminho da Karina que eu acompanho, Ai, que né? delícia. Obrigada pela oportunidade, Amanda. A Karina, ela é uma excelente psicóloga, uma empresária dedicada, que vem transformando a vida e o ambiente de trabalho que ela atua. Com a sua abordagem humanizada, ela visa muito o bem-estar dos seus colaboradores. Com a experiência e compromisso em cuidar das pessoas, tornam ela uma pessoa que é referência nesse assunto. É uma honra ter você aqui, Karina. Tenho certeza que esse nosso bate-papo vai trazer muita coisa bacana para quem vai nos assistir. Amanda, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu amo essa oportunidade de troca, né? Eu acho que a gente poder falar um pouco de quem a gente é, o que a gente faz, é sempre muito relevante. Com E certeza. poder conversar com parceiros, nós somos parceiros já de longa Longa data, data. é sempre muito satisfatório, porque às vezes o dia a dia, a correria, não permite essa pausa. Não permite. E estar aqui podendo fazer essa pausa, trazendo conteúdo de relevância, eu acho que é muito significativo. E você falou de estar nervosa. Eu também tô. Tá. Sabe por Não é quê? possível. Tô. Porque é super diferente o lugar de quem fala e de quem pergunta. Isso é verdade. Né? Então, é um lugar pra mim que eu gosto de estar. A gente tava falando isso, né? Do microfone, do falar. Eu gosto de estar, mas eu sempre fico nervosa nesses momentos de atuação e às vezes quem me vê falando não imagina. Porque, assim, eu acho que tem a ver até com o respeito que a gente tem com quem tá nos ouvindo, né? Com certeza. Então, a gente fica tentando trazer um conteúdo que agregue, que some, né? E acho que aí a gente vai ficando nervoso. Será que eu vou estar adequado? Mas, enfim, vamos deixar esse bate-papo transcorrer com naturalidade. Com tranquilidade. Para que vocês possam aí se beneficiar com o conteúdo. Eu até trouxe uma colinha, viu, Oba! Karina? Vamos com cola. Você sabe que quando eu te convidei, eu falei, vai ser muito fácil, né, falar com a Karina, porque assim, a gente, como você falou, é parceira de longa data aí. A gente entende, né, conhece a preocupação que você tem ali, você como empresária, com seus funcionários, né? E o tema que eu trouxe hoje aqui pra gente, né, desenrolar é justamente isso, né? E aí, Karina, eu vou começar com uma pergunta, né, que você tem uma trajetória rica em desenvolvimento pessoal. E pelo seu canal lá, eu vejo o tanto que você, né, fala com mulheres, com pessoas que estão muito preocupadas com esse tema, né? E aí, me fala um pouquinho, o que te motivou a seguir essa área, né? E o que você acha, como que você acha que isso impacta no ambiente de trabalho? Amanda, quando você fala da minha paixão por desenvolvimento pessoal, acho que essa é a temática central que a gente pode discorrer. Eu sempre me preocupei em me desenvolver, eu, Karina, enquanto profissional. E eu não tenho o desejo de colecionar títulos. A minha ideia nunca foi assim, deixa eu colocar mais esse diploma na parede. Eu sempre busquei desenvolvimento porque eu sempre me deparo com situações que eu não sei resolver. E a hora que eu não sei resolver e tenho clareza que eu não vou saber nunca, né? Esse não saber vai fazer sempre parte da minha trajetória profissional. Eu tentei encontrar um caminho que me trouxesse um pouco de insegurança nesses momentos em que o não saber me enche de insegurança. E aí o caminho que eu encontrei foi estudar. Então, a primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade muito jovem, né? Eu sempre quis estudar, nunca tive recurso, mas sempre quis, eu sempre soube que eu queria me formar. A primeira faculdade que eu fiz foi faculdade de administração. E eu fiz essa faculdade porque eu tinha uma ligação muito forte, ainda tenho, com a área comercial. E não tinha uma faculdade voltada para vendas, a que mais se assemelhava era a faculdade de administração. Eu gostei, porque na época eu já estava querendo ali atuar como empreendedora e essa faculdade me deu uma visão abrangente para trabalhar numa empresa. Então, eu gostei. Mas percebi que ficou faltando coisas. Logo depois da faculdade, eu já percebi que faltavam coisas. E aí eu fiz uma pós-graduação,
em gestão estratégica de negócios com ênfase em marketing, porque eu sempre achei que para uma empresa o marketing é importante, é relevante. Terminei e falei, falta. Porque o Hércules, meu esposo, estava fazendo uma pós-graduação junto comigo, mas numa outra temática, que era gestão de pessoas. E eu amei aquela temática. Eu falei, a hora que eu terminar essa, eu vou fazer aquela. E aí eu terminei marketing, fui fazer gestão de pessoas. E terminei no momento em que a gente precisava de um impulso maior nas vendas, porque eu sempre tive vontade de fazer mais pelas pessoas, em especial para o nosso time. E eu falei, eu preciso impulsionar as vendas, porque por mais que a empresa queira promover mais para o time, para os colaboradores, os recursos vêm da venda. E aí eu falei, para a gente conseguir fazer o que a gente quer, a gente precisa vender mais. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em vendas. Então fiz uma faculdade, 3 pós-graduação, e aí fui me dedicando, fazendo vários cursos. Eu fiz muito curso de autoconhecimento. Assim, dezenas. E aí depois eu me deparei num momento em que eu quis me dedicar mais às pessoas e falei, a faculdade de psicologia vai me ajudar a trazer um olhar mais voltado e genuíno para as pessoas. E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia. Terminei a faculdade de psicologia especializada numa abordagem, porque durante a faculdade eu fiz uma especialização. E tudo isso com o desejo de acertar mais. Com quem? Com as pessoas. Né? Porque eu, de fato, eu acredito, e não só acreditar, né? Não é uma crença, mas é uma vivência. Eu entendo que um negócio são as pessoas. E quanto mais você entender e conseguir acessar a pessoa de uma forma assertiva, mais chance o teu negócio tem de ter êxito. E aí, todo esse desenvolvimento, ele tem dois objetivos principais. Primeiro, que eu seja mais assertiva com as pessoas do nosso negócio. E segundo, que eu possa inspirar as pessoas que estão comigo que o estudo é importante. Porque embora a gente esteja careca de saber que isso precisa, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Porque todo o meu time me viu e me vê me dedicando muito ao autodesenvolvimento constantemente. Então, quando eu falo disso para eles, eu não falo de um lugar de quem não faz. Não faz. Eu faço de um lugar de quem faz e mostro para eles, na prática, a importância de fazer. Deixa eu parar para você perguntar, senão eu engato aqui falando. Não, tá ótimo te ouvir. E eu fico admirada, porque assim, a gente, falando um pouco da FICA, né? Quantas empresas a gente tem acesso? Quantos líderes, né? E é muito difícil. Hoje a gente percebe que existe uma busca muito maior do que no passado por desenvolvimento. Mas a gente ainda percebe como ainda tem pessoas que ainda tratam funcionários, né, os parceiros ali como um número. E vendo você falar assim, né, eu já sei disso, né, eu posso falar isso com propriedade, eu fico pensando como que o desenvolvimento pessoal, ele atinge um todo, né? Você começou falando aí que você precisava de estudar para você ser melhor. Mas aí você consegue, né, mostrar isso para todo o seu time e a gente percebe o tanto que o seu time é engajado na sua empresa, né? E isso é palpável, a gente que lida ali no dia a dia, né? Eu não consigo de outro jeito, assim. Eu sinto falta da base teórica, mas não para que eu tenha ela na minha cabeça. Quando eu estou estudando, existe um fenômeno que acontece comigo, que são insights. Eu consigo, de uma forma muito didática, entender muito do que o professor ou que o mentor está trazendo, e eu consigo entender como eu vou colocar parte, né? Nunca é o todo, mas parte daquele conteúdo no nosso negócio. E aí a gente traz um dinamismo muito legal, a gente consegue mostrar para as pessoas também a importância que é estudar, mas sobretudo colocar aquilo em prática, né? Então, isso vai reverberando de uma forma muito saudável para a minha vida pessoal e profissional, porque, óbvio, eu vou me aprimorando, né? E isso ninguém vai tirar de você, né? Não. Independente do lugar que você tiver, né? Eu acho que isso, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é o que a gente está fazendo, assim, que a gente vai levar para uma vida toda. Independente da empresa que você trabalha, do líder que você é. Então, nunca deixe de investir nisso, né? Você falou um ponto na sua colocação que eu queria pensar para a gente discutir um pouquinho. Tá. Você falou que muitas empresas ainda enxergam o colaborador como um número, né? Eu acho
Amanda, que isso vai existir sempre. Porque é difícil você descolar o resultado, Com certeza. né, do profissional, da É. pessoa que está se dedicando ali ao negócio. Mas eu entendo, assim, que eu recentemente estava revisando a minha história e quando eu saí de uma oportunidade de trabalho para ir trabalhar na Armo, eu tive algumas propostas de trabalho no meio do caminho. E uma das empresas é uma empresa que eu queria muito trabalhar. É uma empresa gigante, muito bem colocada, muito bem conceituada. É uma empresa que existe até hoje e me inspira muito. Porém, na entrevista, quando o diretor falou comigo, ele olhou e me tratou como se eu fosse um número. E eu senti esse impacto na hora da entrevista. E eu era muito menina, eu tinha 17 anos. Olha só. Eu não tinha a base de conhecimento que eu tenho hoje. Mas ali, no lugar de colaboradora, sendo vista como um número, aquilo me incomodou tanto. E olha que foi num momento da sua vida que você nem era uma pessoa experiente profissionalmente, né? Experiente de vida, e aquilo já te bateu naquele tempo, Eu né? pensei, se eu tiver uma oportunidade de estar nesse lugar e fazer diferente, eu gostaria. E vamos deixar o tempo, né? E hoje eu tenho a oportunidade. Às vezes as pessoas entendem assim, ela é psicóloga, ela tem tudo isso de títulos, ela é perfeita. Muitas vezes eu cometo erros esdrúxulos relacionados às pessoas. Mas eu acho que tem dois aspectos que me ajudam muito, que é permitir que as pessoas me apontem. Então, eu tento sempre ter uma postura e uma conduta aberta para que qualquer colaborador meu possa me sinalizar caso eu tenha cometido um excesso ou um deslize. Isso acontece, Karina? Acontece. Acontece. Que bacana. Acontece com frequência. Olha Né? só. Ontem mesmo eu tive uma devolutiva de um colaborador. Com cuidado, com Claro. carinho, né? Entendendo que, óbvio, há uma posição, né? Eu sou a diretora da empresa, então esse feedback ele vem numa linha assertiva, Com certeza. né? Mas há com frequência essas pontuações. Essa semana a gente está num movimento delicado, né? Na empresa de trocas de colaboradores, pessoas novas entrando e algumas pessoas de algum tempo se desligando. A gente vem nesse movimento de uma forma mais intensa desde janeiro, né? E quando a gente tem esse deslocamento, essa troca, eu percebo que a empresa fica vulnerável. Muito. E quando a empresa fica vulnerável, eu aciono um modo trator. Você é incansável, né, Eu Karina? aciono porque eu penso assim, como é um todo, a peteca não pode cair. Não pode. E aí eu preciso, de alguma forma, ser responsável para dar pelo menos a sensação de que a peteca não vai cair. E aí, acionar o modo trator, eu sempre tento ter o cuidado de não passar com esse Por trator em cima. cima das pessoas, né? É. Mas a minha ideia é dar respaldo para que as pessoas observem que podem trabalhar seguras que aqui a gente vai tocar. É. E aí, essa semana eu tive uma devolutiva sobre isso, né? Cá, você está centralizadora. E eu estava num outro papel já, muito mais de delegação, estratégia e né? tudo, né? E aí eu tentei absorver, né, o que essa colaboradora estava me trazendo, tentei entender o que de centralização de fato estava acontecendo e também tentei dar para ela uma devolutiva do momento que a empresa está e do meu papel diante desse momento, no sentido de não deixar a peteca cair e até pedir sugestões. Como que você acha que eu poderia fazer para ter essa postura de sustentação, que acho que me cabe nesse Com momento, certeza. mas sem dar essa visão de centralização. Aí ela falou, acho que eu não sei. Falei, mas eu também não sei de uma forma imediata como fazer isso, mas vou pensar, né? Então, eu levo esses feedbacks para o meu travesseiro, né? O meu travesseiro, que eu tô dizendo, não é um lugar de culpa, né? De culpabilidade. Reflexão mas um mesmo, né? lugar de reflexão, né? É. De como eu posso fazer isso melhor. E assim, e é muito bacana você, como ali, diretora da empresa, né? Ouvir um feedback. Você só ouve porque você dá essa liberdade e proporciona essa segurança da pessoa poder falar com você, né? E aí você falar, nossa, eu ainda vou refletir aonde eu tô errando, né? E mesmo estando nesse papel aí, mesmo sendo a psicóloga, né? E mesmo sendo a líder. Então, isso é uma característica, assim, que eu admiro demais. E eu espero, né, que o mercado tenha mais gente como você, né? E aí, Karina,
muito voltado a isso que a gente está falando, né? Hoje muito se fala sobre essa gestão humanizada, né? Na sua opinião, o que que caracteriza esse tipo de gestão, né, na liderança, e como você acha que isso pode facilitar, né? Tornar um ambiente mais bacana, onde o profissional ali ele se sinta valorizado, onde ele tenha essa segurança que você acabou de falar, né? Na hora que você liga o modo trator, é para dar essa segurança ali para o seu funcionário que está vendo que a empresa está passando por esse momento. Porque muitas vezes pode bater em alguém ali que ele vai ser demitido, né? Porque vocês estão fazendo esse movimento. E aí, essa liderança humanizada, eu acredito que ajuda muito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de falar disso e, para mim, uma das características dessa gestão, dessa liderança ou dessa empresa humanizada é a proximidade dono, diretor, líder, gestor, colaborador. Eu acho que se a gente estiver muito longe, a gente não consegue, de fato, entender a necessidade individual daquele colaborador. E quando eu falo isso, pode até parecer assim insano. Uma empresa com muitos colaboradores pensar individualmente em cada colaborador. E eu acredito que a gente precisa ter esse olhar individual. Porque as pessoas têm necessidades particulares. E quanto mais perto a gente tiver, mais possibilidade de poder atender ou não poder atender, a gente vai ter. E quando a gente não pode atender, e são inúmeras as vezes em que isso acontece, eu acho que já traz um aconchego o liderado ver que você viu, Que você tentou ajudar. que você percebeu, que você estava perto. E às vezes essa percepção, ela vem de uma forma, de imediato, o colaborador ele muda o jeito de agir, né? Por exemplo, ele chegava pontualmente todos os dias, ele começa a atrasar. Tem gestor que nem o porquê pergunta. E às vezes está acontecendo. Alguma coisa. E às vezes você pode flexibilizar 30 minutos na entrada versus 30 minutos na saída. Às vezes não, né? Mas para mim essa gestão humanizada passa pela proximidade. E quando eu falo da proximidade, eu também falo de algo que a psicologia estuda muito e eu gosto de falar, que é a distância ótima. E a distância ótima, Amanda, ela não é nem tão perto e nem tão longe. Porque se a gente estiver perto demais, também tem determinadas decisões, pontuações, considerações ou atitudes que a gente tem que tomar, que às vezes essa proximidade impede de vermos Com certeza. e de agirmos, né? E nem tão longe a ponto da gente ficar indiferente ou sem a visão de fato. Então, para mim, a gestão humanizada passa primeiro por essa proximidade que eu chamo de ótima, né? E segundo, por algo que a gente estava falando agora há pouco, que é uma escuta ativa. E quando eu falo ativa, é uma escuta daquilo que às vezes a pessoa nem falou. Mas você percebeu, porque você tá próximo e você tá atento, né? E aí, se você só olhar para resultado, você corre o risco de perder a mão do olhar para a pessoa. Né? Karine, eu vou falar, você tá dando uma aula. Para mim é uma aula, porque a gente faz um pouco de tudo. A gente que é mulher, empresária, né? Você falou muito aí da questão do operacional, da estratégia. Então, ninguém nunca ensinou a gente a fazer isso, né? A faculdade não ensina. Eu falando um pouquinho por mim agora, tudo que eu aprendi fazendo, não foi porque eu tive alguém que falou faça assim ou não faça, né? E essa questão da aproximação é uma linha muito tênue, né? E aí eu me pego várias vezes no meu travesseiro pensando se eu tenho que ser mais próxima ou não, né? E isso, a gente na gestão ali, né? Tendo funcionário o tempo todo ali à sua volta, deixa a gente com muita dúvida de como lidar com aquela situação, né? Amanda, eu errei e erro. Acho que esse é um dos pontos que eu mais erro no meu modelo de liderança atual.
Porque como eu não tenho um livro ou um lugar que vai Não. dizer pra gente qual a distância ótima. Não tem. Então a gente se aproxima e se afasta. Se aproxima e às vezes se aproxima demais, erra. Se afasta demais, Mas erra. Né? Então por isso que eu gosto muito do autoconhecimento. Nesse viés, que era o terceiro ponto que eu ia trazer da gestão da liderança humanizada, que é a importância do diretor, do dono, do gestor se autoconhecer. Né? Ele saber, ele poder ter a noção de quando ele está acertando na mão e quando ele está errando na mão. Porque às vezes a gente nem percebe isso. E nem sempre você vai poder contar com um time que te fala. Né? Nem sempre você vai poder contar com alguém que te fala. A importância de você ter esse senso de você. Né? Eu falo de estar em você. Eu fiz agora recente um curso de liderança e a gente falou muito sobre isso, assim. O quanto a importância do equilíbrio para o gestor, para o líder, para o dono poder tomar boas decisões e o quanto esse equilíbrio vem do estar em si. Estar de acordo com seus valores, fazendo aquilo que você acredita, né? De olho naquilo que você busca. Então, eu acho que são coisas, né, que a gente vai ter que viver. E, Amanda, nessas suas reuniões aí, com o seu travesseiro, se teve algum momento que você errou na mão, eu errei inúmeras vezes. E como eu ajo quando isso acontece? Eu tenho humildade. Acho que essa palavra é importante na gestão, para pedir desculpa. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que tem que pedir, falar, eu errei, você me perdoa, né? Acho que foi mal. E às vezes, já aconteceu comigo, e pode acontecer com você e com vocês também, desse pedido de desculpa ser difícil de ser falado, assim. Às vezes eu tenho dificuldade de falar desculpa. E às vezes eu até penso, se eu falar desculpa, eu posso reforçar um comportamento que eu não gosto. Mas esse comportamento me fez agir assim. E às vezes eu não posso, ou não consigo pronunciar me desculpa. E meu time até sabe, no outro dia de manhã eu tô lá na sala da pessoa. E às vezes eu vou falar de outra coisa, de outro assunto, mas eu vou para sentir o impacto que aquele erro causou no colaborador. E às vezes, dessa percepção do impacto, desse reencontro no outro dia de manhã, já surge um outro assunto ou que eu consigo reparar. Tá. Né? Que a gente vai poder reparar isso. E aí, às vezes, até essa forma sua de chegar na pessoa é uma forma dela ver que, poxa, o que aconteceu ontem não foi legal, né? Ela tá tentando até uma reaproximação. E a gente, como líder, né? Todos os líderes aqui que estão assistindo a gente, fica com essa preocupação, né? Às vezes eu vou ali e peço uma desculpa, mas será que isso não vai bater de uma forma onde eu passo uma fraqueza? Perco a autoridade. Perco a autoridade, né? Então, é muito difícil você ter o ponto ali de falar, não, aqui eu preciso pedir, né? Aqui eu posso tentar uma aproximação. Mas eu acho, Karina, que o dia a dia e o autoconhecimento é que traz isso, E né? eu acho importante, a importância do que eu trouxe no início da gestão humanizada, que é o estar próximo, te traz também um pouco de conhecimento do outro, para você perceber como esse colaborador se comporta e até como você deve se comportar perto dele, né, diante dele. Tem pessoas que esse pedido de desculpas vai cair super bem, para outros você vai precisar se comportar de outra maneira, né? Então, quando a gente tá, só para fechar a tua pergunta da gestão humanizada, a gente falou da importância do estar próximo, usando essa ideia da distância ótima, o ouvir, né? O estar aberto a ouvir. Engatamos também no pedido de desculpas, né? Na importância do poder voltar e se retratar. A gente também falou aqui esse último aspecto, né? O autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente vai e volta, né, Karina? Não tem jeito. Enquanto as pessoas não entenderem, as pessoas que eu falo, a gente, né? Você que tá nessa busca constante aí, que o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento não for um tema que a gente leve, assim, a sério mesmo, é muito difícil a gente deslanchar como pessoa, como profissional, né? Tá cada vez mais claro isso. O mundo tá muito louco, né, Karina? Tá. Então, a gente precisa se cuidar, né? Eu falo muito assim, que a gente tá vivendo um momento em que o mundo tá muito doente. As pessoas estão muito adoecidas. Né? Exatamente. E a busca pelo equilíbrio, o quanto é importante a gente estar aí cada vez mais saudável e equilibrado. Exato. E aí, Karina, um outro ponto, assim, a respeito dos desafios, né? Hoje a gente tem desafio todo dia, né? Cada um de uma forma,
cada um em uma área, né? Você ali como diretora da empresa, né? E aí, quando você se depara com esses desafios do dia a dia, pensando num todo, tá? O que que você recomenda para as pessoas que lideram, né? Como não perder o foco e a motivação para lidar com tudo isso? Depende do lugar que a gente ocupa na empresa, na organização, o nosso papel é só de resolver problemas. É. E eu acho que essa clareza é muito importante, porque assim, ó, hoje a gente tem na empresa um pouco mais de 50 pessoas. Então, os problemas pequenos e médios, a gente já tem um time que resolve. Olha que Isso é bom privilégio. demais, é um privilégio. Em contrapartida, eu preciso ter clareza e noção de que para minha mão vão vir as buchas Grandes. grandes. E se a bucha grande chegar para mim e eu aumentar o tamanho da bucha, ou a hora que ela chegar, ao invés de focar na solução, eu focar em procurar o culpado, procurar enfatizar ainda mais o problema, né? Então, assim, acho importante que o gestor, o líder, o dono, ele entenda o papel que ele desempenha na organização naquele momento. Então, hoje eu sou uma resolvedora de problemas de grande porte. Porque os pequenos e os médios, a gente já tem um time que resolve muito bem, de uma forma muito eficiente. Como que a gente mantém o equilíbrio? Eu acho que é muito importante a gente entender que é uma busca diária. Todos os dias a gente vai precisar buscar esse equilíbrio, porque o que a gente fez ontem não serve Mas, para os desafios do hoje. Como que eu tenho agido, né, hoje? De novo eu vou voltar no autoconhecimento, porque tem dias que eu observo que eu não estou bem, que eu não acordei bem, que eu não descansei o suficiente à noite. E hoje eu tenho condições de olhar e dizer assim, para esse tipo de problema, hoje eu não vou resolver. Alguns não podem esperar. Outros podem. E se eu não estou no melhor momento para resolver esse tipo de problema, às vezes eu preciso de uma noite de sono. No outro dia eu tenho muito mais clareza da solução, de quem pode me ajudar a resolver, de que recursos eu vou utilizar. E dizer assim, ó, hoje não. Parece uma atitude muito simples, mas é você estar diante da tua própria limitação. É quase que você dizer para você mesmo que você é incompetente para resolver esse problema no momento. naquela hora. E eu hoje já tenho lidado cada vez melhor com as minhas próprias limitações, né? Então assim, ó, dizer para a pessoa, podemos, às vezes uma reunião, a gente pode falar sobre isso amanhã? Às vezes eu levanto de manhã e falo, ó, tem uma reunião hoje para falar sobre números, né? E eu acho que eu não fiz a análise que eu precisava ainda. Eu tô muito voltada só pro número, eu precisava entender um outro aspecto disso que eu ainda não entendi. Eu preciso depurar um pouco mais isso. Eu vou remarcar a reunião. Né? Não é um exemplo de um problema, mas é um exemplo de uma Não, vulnerabilidade com que a gente certeza. tem que admitir É. para poder ter mais equilíbrio na tomada de decisão. Por quê? Às vezes eu trago para uma reunião um dado ainda sem a análise necessária e eu causo um problema e um desconforto maior na equipe que depois eu vou precisar de tempo para poder resolver. E às vezes, parte da resolução de um problema está em você parar de causar problema. E eu já me vi muito nesse lugar de líder ou de dona que, para o ambiente, eu sou a causadora do tumulto. Porque quando eu estou muito desequilibrada, é muito óbvio para mim hoje, é nítido o reflexo disso no time. Eu desequilibro quase todos. Então, a importância de entender o efeito em cadeia, o efeito dominó, de uma atitude impensada, de uma atitude inconsequente ou de um problema mal resolvido, né? Então, como é que eu tenho lidado com isso? Primeiro, entendendo os meus próprios limites, que tem hora que eu preciso falar, agora não, e às vezes até numa conversa. Já aconteceu de um colaborador vir falar comigo de um assunto e ele tá me trazendo um problema gigante, eu poder dizer para ele, eu nunca tinha pensado nisso. Não sei. Podemos? Você me dá um tempo? Um tempo, né? Eu vou refletir Não um é o pouco momento mais. agora de te trazer a resposta que você está buscando, né? Isso. E aqui eu tô te dando exemplos de situações em que eu posso pensar. Só que tem problemas que exigem da gente uma resposta imediata. Como eu faço?
geralmente eu tenho um ímpeto inicial. Me brota um desejo, eu olho muito pra mim. O que eu tô com vontade de fazer agora? Ou o que isso aqui me motiva a fazer? Às vezes sai. Às vezes liga pro cliente agora. Então eu escuto esse primeiro ímpeto na hora que eu tô diante de um problema. A importância do se ouvir e a importância de algo que eu tenho usado muito, que é respirar. Respira, porque às vezes é só uma questão de oxigenar o teu cérebro. E você vai ter acesso a uma informação ou uma saída que você não tinha pensado antes, né? E aí, diante desses problemas mais complexos, a gente tem que fazer. E eu sou de fazer, Amanda. Eu vou pra ação. Eu sei. E aí eu faço. Muitas vezes eu acerto e muitas vezes eu erro. Errei. O caminho é pedir desculpa e tentar de novo. E quando você fala, como não desmotivar diante desses problemas? Quando eu tenho clareza que o meu papel é resolver problemas, quanto mais eu ajudo a resolver, mais ligada eu tô ao meu propósito e ao meu papel na organização. Então, me motiva. E olha assim, né, você falando, o tanto que é importante o papel, né, de cada um. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente vê a empresa ali que tem um RH, vamos falar um RH até constituído, né, que ali dentro eles estão dando cabeçada. Por quê? Porque não tem o papel de cada um definido. Então, se você é a resolvedora de problema na empresa, que bom, né? Todo mundo já sabe que aquilo ali é pra Karina que vai. E aí não fica aquele corre-corre, todo mundo tentando resolver a mesma coisa, né? E o tanto que isso facilita a vida do seu time. E a sua, né, Karina? Não sei pra onde eu vou. Não sei o que eu faço com isso. Em geral, eu sei. Aí eles me perguntam. Né? E aí a gente poder ter esse ponto, eu acho que eu tenho muita clareza desse lugar. Eu sou um ponto de solução dentro da empresa. Só que para chegar na solução, eu recebo os problemas. E aí eu busco esse equilíbrio. E uma coisa que ajuda muito, né? Tenho exercitado isso num curto espaço de tempo. Não faz muito tempo que eu tenho vivido isso. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha experimentado na prática. A prática de exercício físico. A importância da gente ter um tempo para poder pôr para fora, extravasar tudo isso e ter como retorno saúde, né? Mais saúde, para você poder, de fato, tomar decisões mais acertadas. Né? Hoje a saúde física e a mental, ela tá muito ligada, né? Não tem como você separar uma coisa da outra, né? Quando você não tá saudável, sua mente não é saudável, e quando sua mente não tá saudável, seu corpo não tá saudável. Né? Então é uma busca constante aí que a gente percebe que as pessoas querem, mas muitas vezes não levantam para fazer, né? E quando a gente percebe isso, a gente vê o tanto que a vida melhora, né? Você não vive mais sem estar lendo alguma coisa, né? Sem estar buscando um conhecimento. Tem dia que eu me pergunto assim, será que tá certo isso, né? Eu passar um dia sem ler alguma coisa bacana, né? Sem estar buscando alguma coisa nova para aprender, né? E aí, Karina, vamos já caminhando para o final? Não, ainda temos um tempinho aqui. Você como empresária, né? Lidando com pressões constantes. Não é só gestão de equipe, que a gente sabe disso, né? Quais práticas você adota para garantir o seu próprio bem-estar, né? E, ao mesmo tempo, ter esse equilíbrio emocional. Uma delas eu trouxe agora para você, que é a prática do exercício físico, né? Eu acho que isso é super importante, não é algo que eu tô fazendo há muito tempo, né? Comecei aí há pouco tempo, isso veio de um trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então, tenho tentado ser um pouco mais rigorosa com aquilo que eu como, né? Os cuidados com a alimentação. Você acha que isso mudou, Karina, a sua vida, nesse sentido? Muda porque, muitas vezes, a ansiedade que você tá no dia a dia do trabalho, você desconta na alimentação, né? E aí, muitas vezes, você vai ganhando excesso de peso, prejudicando o funcionamento do teu corpo, do teu próprio coração, né? Colesterol alto, pré-diabetes, tudo isso são sintomas que a gente pode observar, às vezes, de um dia a dia conturbado.
Então, a gente precisa dar andamento para essas demandas que a gente vivencia. E aí não dá pra gente comer o estresse do trabalho, Não, né? A não gente dá. precisa tentar cuidar disso. Então, que práticas eu adoto? Uma delas hoje, né, é essa prática do exercício físico regular, esses cuidados mais atentos à minha alimentação e uma coisa que eu considero muito importante, terapia. Quando a gente fala terapia, a terapia ela ainda é muito vista de uma forma preconceituosa. Muita gente entende que terapia é coisa para doido, Até né? hoje, né? Até hoje. A psicologia vem desbravando muito nessa área para deixar isso o mais popular e acessível possível, mas as pessoas ainda entendem que isso é coisa para doido, né? Então, a terapia me ajuda muito no contexto do trabalho, né? Me ajudou, inclusive, na minha relação com meu marido, para a gente poder ter uma relação mais saudável no contexto de trabalho. Então, Porque tem mais isso, né? tem, É. Tem o sócio marido, né, tem, Karina? tem. Lá em casa é contato 24 horas. A gente gosta, né? A gente prioriza muito estar junto, Sim. né? Mas é um desafio, né? Essa gestão a dois, esse empreender a dois. A gente precisa ter cuidado para não inverter os papéis, para delimitar os espaços. Onde eu tô agora, em casa ou no trabalho? Né? Esse tipo de assunto a gente vai tratar em casa ou no trabalho. Agora ele precisa do quê? Da parceira de trabalho ou da esposa, né? Agora é hora de quê? Né? Então, essa pertinência do que no momento certo é algo que super importante quando a gente tem esse marido, companheiro junto com a gente na jornada de trabalho. E só para fechar esse ponto, né, que também foi uma descoberta que a terapia me trouxe assim algo óbvio, mas que fez tanta diferença no nosso modelo de gestão a dois, que foi: a empresa tem várias frentes. A empresa tem vários desafios. Não precisamos e não é otimizado que os dois estejam na mesma frente. Se a gente dividir nesse aspecto, vamos somar esforços. Então, isso foi um ponto que eu levantei na terapia e que a prática disso foi super confortável para a gente no contexto de trabalho, que foi: você fica responsável por uma parte, você responde por essa parte e eu respondo por essa. Parece simples e parece óbvio, mas demorou tanto para a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, E eu né? imagino que foi um processo, né? Foi. Não aconteceu da noite pro dia, né? Não, vem de você entender em que um é melhor que o outro, né? Em qual o talento de um, qual o talento do outro, que tipo de decisões um quer participar e o outro vai abrir mão, vai dar o que a gente chama de mando de campo para o outro, né? Quando serão as nossas reuniões? De que modelo? O que eu vou responder? O que ele quer ver do meu departamento, né? Então, a gente precisou profissionalizar a relação, né? Muito bacana. Karina, e um outro assunto, assim, que a gente percebe muito, né? Que eu vejo isso no meu dia a dia, a gente entende que líderes hoje passam por isso também, todos os líderes, que é a questão de delegar, né? Você tem alguma técnica que você usa? Você pode compartilhar com a gente, assim, como que você faz isso lá na Armo? Posso. Esse é um aspecto do meu modelo de gestão e de liderança que é um dos pontos que eu busco melhoria contínua, porque a minha característica é a característica de quem centraliza, né? Eu tenho muito conhecimento dos processos da empresa, de quase todos, e isso me faz ter tranquilidade para executar esses processos. E aí a gente acaba entrando no que eu chamo de desvio de função, que muitas vezes custa caro para a organização. Muito caro. Que é quando você tem alguém que precisaria estar na área, na frente, no viés estratégico, e essa pessoa, esse profissional, está no viés operacional, né? E eu já tive muitos gargalos num aspecto que eu sempre falo da diferença entre você delegar e delargar. E eu tive um feedback de uma colaboradora que foi... Na verdade, ela saiu da empresa e ela falou muito sobre isso comigo. Ela falou: estou saindo daqui, não com essas palavras, sou eu apertando a tecla SAP. Porque você está acostumado a trabalhar com profissionais há mais de 10 anos, essas pessoas sabem, olhando no teu olho, o que elas têm que fazer e como elas têm que fazer. Eu cheguei aqui, você me falava meia dúzia de palavras e achava que eu tinha entendido e tinha que fazer.
E aí você não voltava para falar comigo, eu fui fazendo as coisas do meu jeito e eu não sei se o meu jeito tá certo. E nem se o meu jeito é o jeito que você quer que eu faça. Eu senti falta de ter alguém ali me acompanhando durante o processo. Sempre quando eu uso essa vivência, foi uma vivência muito rica para mim, né? Ela não falou com essas palavras, mas eu apertei a tecla SAP e eu entendi Entendeu? o recado ali que a vida, no viés daquela colaboradora, estava me trazendo. E ali eu entendi que eu não tinha delegado, eu tinha delargado, né? Que é quando a gente fala pro outro, vai lá e faz, e depois a gente às vezes até perde tempo porque não faz do jeito que precisava, porque a gente não falou como, né? É. Então, como é que eu tenho hoje aprimorado esse trabalho de delegar funções? Isso começa na descrição de cargo. Para mim, né, no meu Tá, modelo. tá. Então, eu tento ter clareza do papel e do cargo, das atividades que aquele colaborador vai desempenhar na empresa. Independente do RH, que a gente tem isso lá estruturado, eu reviso isso. Reviso e falo: olha, essa função é algo que eu estou fazendo que é daquele colaborador. Se ele não está fazendo, pode ser porque ele não entendeu a função ainda, não entendeu o passo a passo ainda, ou pode ser porque eu estou, de alguma forma, segurando essa atividade comigo. Então, a primeira coisa é identificar para que aquele colaborador foi contratado e se ele está fazendo as atividades para qual o cargo dele exige ou sugere que ele faça. Então, quando eu identifico isso, eu vou para um bate-papo, uma conversa, para entender onde está a dificuldade. Se é em mim ou se é nele. Muitas vezes é em mim. Sou eu que não passei, sou eu que não falei, sou eu que não expliquei. E aí eu tenho tido cuidado de, além de falar para o colaborador o que, no que diz respeito à atividade, eu tenho feito uma coisa simples no Word mesmo. Eu sempre falo, papel e caneta muitas vezes ajuda muito, Sim. que é o passo a passo da atividade. Fiz isso ontem, inclusive. Estava passando a finalização de uma etapa de compra de frete internacional, tinha passado isso para o departamento de compras. Ontem eu sentei só para falar: vamos repassar? Passo 1, é isso, então anota. Passo 2, é isso, então anota. Passo 3, é isso, então anota. Foi ali 15 minutos em que ele já tinha feito a atividade, Sim. a gente repassou a atividade, e aí eu falei: você ficou com alguma dúvida? Ele falou: não, ficou super didático para mim. Eu falei: então, a partir de agora, quem faz isso é você. Então é um caminho, né? Porque às vezes a gente tem a expectativa de que a pessoa vai entrar e vai fazer. E existe um período de mãos dadas. O problema, que é o que muitas vezes acontece comigo, é quando essa mão fica por muito tempo Com você, né? Ali. comigo, né? Então, eu tenho usado essas ferramentas que é a descrição do cargo, esse bate-papo para entender se é dúvida ou se sou eu centralizando a atividade, repasso a atividade com o colaborador e finalizo com esse passo a passo da função. Isso tem me ajudado muito. Eu nunca li isso em livro nenhum, foi Técnica um da caminho Karina. que eu mesma descobri e tem me ajudado. Se te ajudar para alguma coisa, coloque em prática Eu também. tenho certeza que ajuda. E precisa ser objetivo, viu? Porque às vezes as reuniões muito longas, essas conversas. Muitas reuniões, né? Parar o time 3 vezes ali, às vezes para falar do mesmo assunto, né? Então, sendo objetivo. Esse mês a gente tem um período de pausa ali para as análises comerciais e a gente está no movimento de implantação de sistema. Quando eu olhei para a carga de reuniões do mês, eu falei: eu não vou fazer mais essa. E é uma reunião super importante. Aí eu falei: eu não vou fazer mais essa. Eu vou mandar os resultados por e-mail. Não é o mesmo efeito naquele modelo de reunião que a gente tem implantado, mas pelo menos eles vão ter, os gestores vão ter a visão. A gente vai fazer essa troca por e-mail, mas eu não vou me exceder nesses encontros, porque senão eu vou prejudicar performance. Aí algo que era para ficar bom fica ruim. Fica ruim. E ter essa visão é importantíssimo, né? E teve um que falou para mim: como a gente não vai fazer a reunião de números, né? E aí eu tive e falei: ó, eu vou te falar o que eu pensei. Se você achar que é importante, não tem problema, ainda dá tempo de eu voltar atrás. Dá pra rever. Mas deixa eu dividir com você o que eu pensei. Vamos pensar junto aqui. Quando eu dividi, ele falou: concordo com você. Vamos abrir mão dessa reunião, né? Muito bacana. Karina, vamos partir já pro final aqui, né? Eu quero depois que você fale um pouquinho aí do seu canal. Fala pra gente, tá? Mas para finalizar, eu queria
né, que você desse alguns conselhos para os líderes que buscam promover um ambiente de trabalho onde a sua equipe se sinta valorizada e reconhecida. Uma dica que eu gosto de dar, Amanda, é do líder ser vulnerável. Olha bem o que eu vou te dizer. Eu vou anotar isso saindo daqui, viu, Karina? Tem muito a ver com a proximidade e o desafio de você estar muito perto ou muito longe, daquela distância ótima, e na vulnerabilidade também. Eu ainda vejo líderes que usam salto alto. Embora eu esteja de salto, porque todo mundo que me conhece sabe que eu gosto do salto, ele é só um instrumento de estético para mim. Para mim, o líder que busca trazer saúde e um ambiente equilibrado, ele é um gestor junto, né? Eu acho que e o gestor que está junto, ele deixa o time ver as suas vulnerabilidades. Embora a gente tenha que ter cuidado, é uma frase que eu uso muito, cuidado com quem vai te ver sangrar, né? Entre estar vulnerável e ver sangrar, há uma diferença. Com toda certeza. Tem a ver com a distância ótima que a gente falou da proximidade ali, né? Mas eu acho importante a equipe saber que você também erra, né? Eu acho importante, para você ter um ambiente saudável, você permitir que o time erre, né? Eu acho que um ambiente que cresce é um ambiente que tem tolerância ao erro, que sabe absorver o erro, sabe orientar quando um colaborador erra e sabe tirar proveito disso. Eu tive uma estagiária, foi uma experiência super legal. No período de estágio, era uma estagiária de e-commerce, ela hoje é efetivada, uma grande profissional, ela deu acesso a um hacker que pegou todo o dinheiro que a gente tinha na nossa conta do Mercado Pago. Eu fiquei brava. Mas eu levei aquilo pro travesseiro, eu falei, qual vulnerabilidade da empresa essa colaboradora está mostrando? Claro que teve algo que passou pela mão dela. Mas que recursos a empresa podia estar utilizando para evitar se expor a esse tipo de coisa? Aí entra em contato com TI, informática. Depois disso, a gente mudou tanta coisa no processo que, às vezes, em muitos lugares, por ser uma estagiária, teria sido demitida. Com certeza. Então, eu acho que você permitir que o colaborador erre também traz saúde para o ambiente de trabalho, porque você diminui tensão. Né? O time não fica com aquele peso e aquela tensão de ter que acertar tudo, né? Se eu errar, vai me trazer maior problema, né? E a importância da colaboradora poder ter dito logo, ó, aconteceu alguma coisa aqui. Porque se você tá num ambiente que não permite esse tipo de coisa, o colaborador vai tentar esconder. E aí, se você tem no time coisas que você vai descobrindo, é importante olhar se a tua conduta permite que a pessoa fale. Né? Então, a importância de ser vulnerável, a importância de permitir erros, eu acho que isso traz saúde de um jeito legal, né? De uma forma importante. E outra coisa que eu acho assim que traz muita saúde, permitir que as pessoas participem da tomada de decisão. A gente muitas vezes contrata pessoas com muito mais experiência e bagagem que a gente e dá um limitador que a pessoa não pode trazer o talento. O que ela tem de melhor não pode vir para a organização. Porque você limita, né? Então, eu acho que também contribui muito com esse ambiente gostoso, prazeroso, esse ambiente que promove crescimento e desenvolvimento, você permitir que as pessoas tragam a sua especialidade. Deixa a pessoa participar da tomada de decisão. Eu te dei um exemplo agora há pouco, né? Eu mudei uma coisa simples, né? A reunião. E alguém falou, acho que não. Eu falei, vamos pensar junto. Se não for isso, a gente muda. Volta atrás, né? Tem gente que tem muita dificuldade em dar um passo para trás, né? Tem. Isso é bem comum. Tem sim. Karina, fala um pouquinho agora do seu canal, conta pra gente. Eu sou seguidora fiel, assisto todos os seus episódios aí, né? Conta um pouquinho pra gente, deixa seu @, deixa o nome do canal pra gente finalizar. Amanda, esse canal, ele surgiu de uma forma incrível na minha vida, porque ele partiu de dentro pra fora. Embora há um movimento na internet de você aparecer cada vez mais, de você produzir conteúdo, eu não queria algo que todo mundo faz, eu queria algo que fosse genuíno.
E eu fiz um movimento comigo, assim, que isso repercutiu que eu buscasse o canal, que foi reconhecer e admitir a importância da minha história pessoal. Eu fiquei muitos anos sem conseguir olhar pra mim e valorizar os meus próprios feitos. Eu olhava pra mim e achava que era normal, que todo mundo fazia assim e que tinha que ser desse jeito. E aí um dia eu parei e falei: não, eu sou especial. E eu sou incrível. E quando eu fiz isso comigo, eu tive condições de olhar ao meu redor e ver que próximo, muito perto de mim, tinham pessoas tão ou mais incríveis que eu. E eu falei: gente, por que eu não ouço a história dessas pessoas? Por que eu não deixo essas pessoas contarem? Não importa quem vai ver, quantos vão assistir, quantos cliques de curtidas. Isso pra mim não tem valor. Pra mim o valor tem na pessoa sentar e me contar quem é ela, como ela faz isso, como ela fez isso, como ela conseguiu isso. E aí eu falei: eu vou criar um espaço na sala da minha casa, que eu quero algo bem intimista, para que as pessoas possam me contar a tua história. Eu já entrevistei mais de 100 pessoas. E o canal virou um meio de aprendizado, que é algo que eu gosto muito, né? Eu gosto de aprender, gosto de trocar. E muitas vezes eu aprendo mais nas entrevistas do que num livro. Então virou uma fonte, assim, quase que viciada de também aprender, de me aprimorar. Eu vou te contar de uma forma muito rapidinha. Tem uma história lá de uma grande profissional, uma grande empreendedora de Ribeirão Preto, que ela vende sacolé. E muitas pessoas olham para sacolé e preconceituam. É uma vendedora de antigo bolão, uma vendedora de chup-chup. Uhum. E essa profissional, Perla, um beijo, ela faz sacolés gourmets e ela fez um projeto com a Nestlé para dar sabor, porque essa é a especialidade dela, não é sacolé, Tá. para um produto próprio para crianças em tratamento de câncer. Porque o sabor do produto não era agradável. E como eles encontraram uma profissional especializada em sabor, ela tem um projeto com a Nestlé para dar sabor. A Nestlé manda o produto para casa dela e ela faz o sacolé com sabor para criança em tratamento de câncer. Para mim, É de isso arrepiar. é incrível. É. Como essa, tem uma ciclista que passava por um caminho seco andando de bicicleta, porque ela estava com problema de saúde, e decidiu que os ciclistas iriam regar as plantas. Ela criou uma trilha. Se você vê a trilha, todo mundo que anda de bicicleta naquele pedaço leva um galão de água e rega aquilo que estava morto. Ficou lindo. Então, para mim, Amanda, isso tem muito valor, né? Para mim, esse tipo de história é incrível. E aí eu dou lugar para essas pessoas. Esse é o podcast, esse é o programa que eu tenho de histórias. Sim. Esse é voltado para histórias de vida. E eu tenho o podcast que eu faço uma vez por mês, esse é ao vivo. Esse a gente traz insights de negócio. Você é minha convidada. Ai, que bom. Vou ficar feliz de Vamos participar. falar de benefícios, vamos falar de pessoas, né? Porque esse viés, né, do podcast, a ideia é que a gente traga insights para a pessoa colocar em prática agora, né? Muito com essa pegada da prática. O meu canal no YouTube é Karina Borges, né? Tá. Vocês podem assistir os programas, todos são maravilhosos. Todos. Só que são programas só para quem gosta de ver com a alma. Porque muitas vezes, se você olhar com os olhos, você não vai colocar valor, né? E se você olhar com a alma, aquilo tem um valor imensurável, né? Muito bacana. E aí isso me trouxe muito aprendizado, networking, né? Conhecendo pessoas, conhecendo histórias, aprendizado, troca. Então, para mim, é o meu... Eu falo muito assim, né? Não é algo que eu faça com o intuito de remuneração. E eu tenho o privilégio de poder fazer o programa cá entre nós por lazer. E é um lazer útil. É um lazer super agregador. Eu imagino que incentiva muita gente, né? Pessoas que às vezes naquele momento ali tá passando por alguma situação, assiste uma história de vida bacana, né? De superação, isso ajuda muito. Com certeza. Né? Karina, eu trouxe uma lembrança para você. Uau! Vamos ganhar presente!
é a nossa caneca, né? É a nossa marca que representa o delícia. nome da Fica. Eu já sou Fica. Você já é Eu Fica. já sou. Eu já fiquei na Fica. Já ficou. E esse aí é uma lembrancinha, né? Nossa, que a Fica, o nome, é uma expressão sueca, né? Que é a pausa para o café. Então, esse momento, né, de descontração, de bater um papo, de trocar experiência, a gente quer que todo mundo lembre um pouquinho da gente nisso aí, tá? Amei o presente e eu acho ele super significativo para esse público que você está trabalhando, né? De empreendedores, donos de negócio, líderes. E eu vou levar a lembrança como símbolo da importância da pausa. A gente começou falando disso e acho importante a gente finalizar falando disso. Você me perguntou, né, Karina, que recursos você tem usado para ter um pouco mais de saúde mental e qualidade. E uma dica que eu deixo para vocês, pausa. Às vezes uma pausa para ver uma série que você gosta. Uma pausa para ver um filme, uma pausa para ler um livro, para brincar com o cachorro. Quem me conhece, me segue, sabe que eu amo, né? É o meu momento de pausa. Essas pausas, elas são estratégicas para que a gente esteja mais equilibrado e para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, né? Então, eu agradeço a caneca. Imagina. E o convite à pausa. Karina, obrigada mais uma vez. Eu sei como que é corrido, né? Você é uma mulher incansável. Sou. Cheia de atividade, de compromisso. Então, foi muito bom te receber aqui. Vou te falar que, para mim, esse bate-papo já valeu por... Se nenhum seguidor, né? Se alguém assistir ou deixar de assistir, para mim, já valeu demais. Que bom poder ter contribuído com você e com vocês de alguma forma, assim, né? Acho que a gente tá aí para poder apoiar, ajudar e auxiliar e trabalhar essa bandeira do olhar humano, né? Eu acho que esse hoje é o viés que eu mais tenho buscado conhecimento e buscado me desenvolver. Muito bom. Um negócio só é de verdade sustentável ao longo dos anos se você tiver um olhar diferente para as pessoas. Os resultados importam, mas sem as pessoas a gente tem a única certeza, que é que a gente não vai conseguir chegar em lugar algum. Né? Então, acho que isso é super importante. É isso, gente. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? A Karina já fez o encerramento aí. Obrigada mais uma vez. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Até.